Uma boa tarde a todos. É uma alegria muito grande retornar a esse local tão querido que se avizinha Brasil e Uruguai, a cidade de Livramento e Rivera, para esse evento que tem por desafio fazer reflexões em torno dessa temática tão importante e tão instigante que nos propõe a união da questão da saúde com espiritualidade. A proposta das associações médicos espíritas no Brasil e no mundo não é outra senão olhar o ser humano e a vida por um prisma de integralidade, procurando unir as tradições, a ciência, a uniformidade da filosofia naquilo que ela nos trata de melhor, dentro de aspectos do mundo tão complexo, no que nós chamamos da pós-modernidade. O meu assunto para conversar com vocês trata da questão do pensamento e do livre-arbítrio, da liberdade. E eu quero propor a vocês uma reflexão. Tenho procurado cada vez mais, nas minhas palestras, nas minhas falas, dar um tom mais reflexivo para que os momentos de estudo se transformem em momentos mais de perguntas e de ampliação de reflexões do que de respostas e soluções. Por quê? Porque nós sabemos que, enquanto seres humanos, ou enquanto espíritos encarnados, cada um de nós tem uma situação particular, tem uma condição única. Se tem algo que nós temos por igual entre todos, é que nós somos todos diferentes. Cada um tem a sua singularidade, a sua particularidade. E é por isso que o Espiritismo, bem mais do que uma proposta religiosa, ele se apresenta como um desafio de um novo paradigma para a compreensão de nós mesmos. Na pergunta 843 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? E o Espírito de Verdade responde: pois que tem a liberdade de pensar e de obrar, ele tem, portanto, esse livre-arbítrio, sem o qual ele seria uma máquina. O que nos distingue como seres humanos das outras espécies, evolutivamente, é que nós adquirimos uma capacidade de fazermos escolhas, uma capacidade de nos pensarmos a nós mesmos. Foi exatamente a partir do Homo sapiens que o ser humano adquiriu o pensamento contínuo da maneira como nós hoje entendemos o ato de pensar. E nós escrevemos há algum tempo atrás, há bem pouco tempo, em parceria com a doutora Hervênia Prada e o doutor Décio Iandoli Júnior, essa obra que nós trouxemos para vocês, e ele está aí à disposição, que se chama O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. É uma obra através da Associação Médico Espírita do Brasil, que nós colocamos à disposição. E nesta obra, que tem mais de 500 páginas, e que é um livro que reúne elementos de estudo, um livro para quem quer estudar,
mas também é um livro para quem quer unificar, consolidar conhecimentos. Nós tivemos a oportunidade nessa obra do Cérebro Triuno de fazer uma reflexão em torno deste processo evolutivo, que nasce desde, conforme o Evangelho já diria, a promulgação dos instintos nas primeiras formas, passando mais adiante para as sensações e caminhando, viajando finalmente na direção do sentimento e do pensamento. No Evangelho encontraremos que no início o homem ou o ser humano tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, e instruído e depurado finalmente tem sentimentos. E o ponto delicado dos sentimentos é o amor. Portanto, há uma linha de continuidade dos instintos até a angelitude, do amor, dos sentimentos. Nós estamos em pleno curso disso. E dentro de nós estão gravadas essas etapas nas quais percorremos evolutivamente, passo a passo, desde os instintos até a inteligência liberada como potencial de liberdade que nós já temos dentro de nós e que nós ainda não utilizamos, conforme André Luiz, no livro No Mundo Maior, a 10ª parte. É nesse sentido que dentro de nós carregamos o animal. Nós temos dentro de nós o animal, gravado nos instintos, que nos guia em muitos momentos. Temos dentro de nós, a capacidade do raciocínio, do pensamento fixado no presente, e temos dentro de nós também os potenciais que nos tornarão seres mais evoluídos. Isso já está potencialmente instituído no nosso psiquismo. E no nosso corpo físico, há estruturas cerebrais que estão mais especializadas em expressarem e interagirem com esses níveis. Por exemplo, o nosso cérebro inicial, o nosso nível mais reptiliano, situado ao ponto do tronco cerebral, está mais familiarizado e vinculado a essas expressões iniciais instintuais. O nosso nível cortical, ou a nossa área do córtex motor, ela corresponde na casa mental ao nível do presente, à nossa possibilidade de relacionamentos, dos vínculos sociais, o nosso potencial de trabalho, os relacionamentos humanos, a nossa capacidade de nos sentirmos iguais uns com os outros, os esforços que nós fazemos no presente para nos tornarmos melhores se dão nesse nível da nossa casa mental. Mas é no nível dos lobos frontais, esta área mais adiantada do nosso cérebro, que é o correspondente à área pré-frontal da nossa casa mental. Estes lobos frontais, eles são muito recentes na etapa evolutiva das espécies. E o ser humano se distingue das outras espécies, mais proximamente dos macacos, porque cresceram exatamente os lobos frontais. E isso corresponde ao espírito encarnado ou ao princípio inteligente em evolução de um progresso adquirido que vem caminhando aos milênios, chegando aos dias de hoje, mas esperando em golpes de aprimoramento, de esforço pessoal e de espiritualidade, nós avançarmos nas nossas aquisições. Então, nós temos dentro de nós o animal, e não tenham dúvida que temos, né? Basta a gente sair na rua e termos qualquer tipo de enfrentamento, nós temos esta pulsão de agressividade, a nossa responsividade agressiva, isso está pronto dentro de nós. Isso é um automatismo. Assim como também a pulsão sexual, os nossos níveis de sexualidade estão fortemente radicados nesse primeiro campo evolutivo, mas temos também a capacidade de discernir, de pensar, alguns mais, outros menos.
E somos convidados, nesse presente, a investirmos em níveis ainda mais profundos, que seria o correspondente ao nosso futuro, o vir a ser, que é a espiritualidade, a capacidade de nós nos tornarmos melhores e mais ampliados do que nós somos. Então, o funcionamento mental, o nosso funcionamento mental como seres humanos, ele guarda resquícios de uma etapa evolutiva bastante longínqua que data das experiências nos níveis animais. Como foram as primeiras experiências de psiquismo rudimentar nas espécies animais? Estamos fazendo um apanhado bastante amplo, bastante geral, porque temos que concentrar o assunto num curto espaço de tempo de uma palestra. Mas diríamos assim, que espécies mais animais, elas funcionam em nível coletivo. Por exemplo, as formigas, ou as abelhas, ou boa parte dos peixes, que funcionam em cardumes, apresentam um funcionamento em que é como se houvesse uma alma coletiva. Colocamos entre parênteses essa alma coletiva, porque já existe individualidade ali. Mas é uma individualidade que se move, que se orienta a partir de outras individualidades iguais, com as quais ela se orienta e se movimenta no coletivo, como uma mônada, que faz com que o progresso vá se estabelecendo e se diferenciando em cada etapa evolutiva. Quando nós atingimos as espécies mais evoluídas, culminando no homem ou no ser humano, nós vamos adquirir algo diferencial, que é a capacidade de pensar e pensar-se, pensar a si mesmo, fazer escolhas. E é aí então que nasce o livre-arbítrio. Um livre-arbítrio bastante rudimentar, porque, como veremos, mesmo o que nós entendemos por livre-arbítrio e liberdade hoje, aqui, ele é um livre-arbítrio relativo. Ainda nós nos movimentamos, ainda influenciados por fatores e influências que interferem vivamente no nosso livre pensar, que interferem de forma determinante na liberdade dos nossos pensamentos. Quando nós chegamos no plano físico, nós repetimos, isso é curioso, porque todos nós viemos nascer no mundo físico repetindo o processo evolutivo. O ser humano, todos nós, passamos por dentro de um útero materno, que é um local aquático. Dentro do útero, da bolsa seminal, existe o mesmo ambiente dos oceanos, como as primeiras formas de vida. Nós encarnamos no mundo físico através de uma célula que vai se multiplicando, uma célula ovo-zigoto, que ela vai se bipartindo e se transformando numa célula coletiva, e somente depois ganhando uma forma que, nas suas primeiras expressões dentro do útero, se assemelha a um peixe. Quem conhece as imagens de um ultrassom, nós sabemos que o nosso primeiro modelito, a nossa primeira fotografia, já que nós estamos numa época de tantas fotografias, né? O nosso primeiro selfie que a gente fez dentro do útero materno, na ecografia, nos mostrou a cara dos primeiros peixes. E nós boiamos, nós mergulhamos que nem os primeiros peixes da espécie. Depois, quando nascemos e saímos do útero materno, um bebê, ele rasteja. Se largar um bebê em cima de uma superfície lisa, ele rasteja como os primeiros répteis. Não é mesmo? Para somente alguns meses mais tarde, ele se colocar em 4 patas, entre aspas, e começar a engatinhar como os primeiros quadrúpedes. E se tudo correr bem, ele se ergue sobre os 2 pezinhos e, muito cambaleante depois, ele vai caminhar como os primeiros bípedes.
Então, neste período em que nós estamos desde o útero até hoje, nós revisamos dentro do nosso psiquismo todo o processo evolutivo que nos fez chegar até aqui, sob o ponto de vista mental, sob o ponto de vista psíquico. Por isso nós diremos assim, juntamente com o Espírito de verdade, que somente os espíritos evoluídos, libertos da matéria, é que têm o pensamento livre absoluto. A capacidade da liberdade do pensamento absoluto, livre, só nos espíritos evoluídos. Enquanto nós estamos no plano físico, nós estamos circunscritos a influências muito importantes, muito determinantes na nossa vida mental. Mas é curioso que o nascimento de uma criança, ele não coincide com o nascimento psicológico do ser humano. Uma criança, quando ela nasce no mundo físico, depois do parto, ela ainda não é um indivíduo, sob o ponto de vista mental. De tal modo que nós podemos dizer que um bebê, ele não existe sozinho. Ele irá precisar de um psiquismo auxiliar, que está mais fortemente compreendido no psiquismo materno. A mãe, sob o ponto de vista mental, no nível psíquico, é quem irá nutrir aquele bebê para, num desenvolvimento psicológico, ele se tornar um indivíduo. Então, vejamos, há um espírito encarnado, e nós vamos ver logo a seguir que Kardec, quando pergunta para os espíritos fazem uma diferenciação na questão 134. Kardec pergunta, o que é a alma? Alma. E eles responderam, um espírito encarnado. E o que era a alma antes de se unir ao corpo físico? Na pergunta 134A. E eles respondem, espírito. Então, sob o ponto de vista conceitual, os espíritos fazem uma diferença de alma para espírito. Eu nunca entendi muito bem por que essa diferença. Parece ser apenas um preciosismo semântico. Alma, espírito, tudo a mesma coisa. Não. Porque a alma corresponde ao espírito que encarnou e que está enclausurado num processo evolutivo do qual ele esquece a maior parte do seu passado, que fica compactado numa área do inconsciente, e ele vai escrever uma nova história. Então, a alma diz respeito à personalidade, a alma diz respeito a uma nova identidade. Quem está falando para vocês aqui está Sérgio Lopes, a alma Sérgio Lopes. Eu não era Sérgio Lopes antes de nascer, ou antes de ser da fecundação, antes de vir para o mundo físico, né? E a gente recebe o nome somente mesmo depois no cartório, né? No registro de imóveis. E quando eu desencarnar, eu deixo de ser Sérgio Lopes, ainda que eu leve no meu perispírito todas as impressões mais fortes da vida que eu tive aqui. Mas no plano espiritual eu passo a agregar todas as construções do que eu já fiz antes. Portanto, é conveniente sim fazer uma distinção de alma e espírito, porque o espírito é aquele psiquismo, né, que está diante de uma totalidade de possibilidades fora do plano físico. E alma diz respeito a essa personalidade em formação, que começa dentro do útero, né, que saindo do útero ainda continua como as primeiras formas de psiquismo, indefinida ainda na sua individualidade, e necessitando de um psiquismo auxiliar, de vários psiquismos auxiliares, mas principalmente o da mãe. A mãe não necessariamente ou obrigatoriamente precisa ser a mãe biológica, né? A natureza constituiu o organismo materno e o psiquismo materno para proporcionar uma continuidade desta etapa da reencarnação. Mas se esta mãe falha ou por algum motivo não consegue atender a esse psiquismo inicial,
mas uma outra alma, um outro ser, cumpre essa função de cuidado e de atenções primárias, o espírito pode se valer desse psiquismo auxiliar, que naquele momento faz o papel de mãe. Portanto, a partir de agora, quando eu falar mãe, vocês entendam assim: pode ser a mãe biológica, pode ser o pai, pode ser uma mãe adotiva, que atende afetivamente, que atende emocionalmente às necessidades mais primárias e primitivas daquele psiquismo que reencarnou. Vamos revisar. Esse psiquismo que está reencarnado, a gente não sabe de onde veio. Poderá ser um espírito mais evoluído, poderá ser um espírito menos experiente, ou poderá ser um espírito meio classe média, que é uma grande chance nossa aqui, né? Não dá para esperar que entre nós estejamos entre espíritos muito evoluídos. Se fosse assim, o planeta já estava melhor. Mas também já estamos entre espíritos que temos condições de pensar algumas coisas em semelhante. Classe média do nível evolutivo. Este nível médio evolutivo que nós nos encontramos está muito sob a dependência do ambiente aonde nós nascemos. De tal modo, se o espírito reencarna e ele tem uma mãe amorosa, um ambiente protetor, cuidados fundamentais de saúde, de ambiente, de carinho, de afeto, de amor, ele se desenvolve de um jeito. Mas se ele encontrar um local aonde as condições são de vazio, de ausência de contato afetivo, de falta de olhar, quero falar bastante a partir de agora deste componente, a capacidade de olhar nos olhos, o quanto isso é estruturante para a nossa vida emocional e para a construção do nosso pensamento. Hoje nós temos pesquisas muito interessantes que mostram que mães que não olham nos olhos os seus bebês, por vários motivos, porque há mães que têm depressão, por exemplo, pós-parto. Uma mãe que tem uma depressão pós-parto, muitas vezes ela está tão mergulhada nela mesma que o seu bebê que está no colo não recebe o seu olhar atento, porque ela está ausente. E se sabe hoje que muitos bebês que não encontram esse olhar de confirmação, esse olhar espelho, esse olhar que confirma, muitas vezes através do sorriso, é um bebê que cresce com algum tipo de buraco negro dentro de si, com algum tipo de vazio, com uma sensação de não ser ele mesmo, como se ele não tivesse se formado, como se ele não fosse alguém. Esse novo alguém espiritual, que agora está no corpo físico, portanto, ele não se forma sozinho. Isso é fundamental, principalmente para nós espíritas, que muitas vezes pensamos que a bagagem espiritual responde pela totalidade daquilo que nós somos na vida atual, e não. A não ser que o espírito já traga uma vasta bagagem, que seja capaz de enfrentar os embates, as lacunas, os traumas, os conflitos, os vazios da experiência infantil. Isso é uma exceção. Encontraremos, sim, exemplos de muitos indivíduos que passaram por graves situações na infância e ainda assim se tornaram amorosos, se tornaram criativos, brilhantes, mas são espíritos que já foram forjados num processo evolutivo que começou muito antes. A maior parte de nós estamos sob a dependência destes processos emocionais e mentais que, dependendo da qualidade em que aconteçam, nós nos tornaremos pessoas com maiores potenciais criativos, com capacidade de pensamento mais elaborado
e com organização afetiva e emocional mais estruturada ou menos estruturada. Então vamos voltando. Nascemos no mundo físico e recebemos um cuidado estruturante de uma família. Uma família que não precisa ter uma conformação clássica, porque o que se pede de uma família é que tenha esse ingrediente da afetividade em abundância. Por exemplo, percebemos muitas vezes que crianças espelham ansiedades do ambiente familiar. Ambientes familiares que têm muita ansiedade, muito medo, muita preocupação, são ambientes geradores de estados de pânico, de ansiedade e de insegurança nessas crianças. Quando a gente atende as pessoas depois na vida adulta, a gente encontra muito isso, muito desses relatos em que percebemos nitidamente que na história familiar, na constituição daquele indivíduo, houve desfavorecimentos às vezes muito importantes. E nós podemos dividir hoje essas situações que limitam o nosso pensamento e o nosso livre pensar em 2 níveis de problemáticas que se passam no ambiente infantil da nossa vida atual. Um são os acontecimentos traumáticos, os conflitos, situações de agressão, abusos, incluindo o abuso sexual, que é tão frequente e que há pouco e pouco vem sendo mais mencionado, porque até bem pouco tempo era muito escondido esse tipo de situação na convivência das famílias, porque nós sabemos que boa parte dos abusos sexuais se dão dentro do lar, né? Ou na vizinhança dos parentes e daqueles que estão próximos. Quando há um fato dessa natureza, num período em que esse psiquismo inicial, essa alma, esse espírito encarnado, que nasceu de novo para ver o reino dos céus conforme Jesus, ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. Jesus sabia que essa condição do recomeço, ela é fundamental para a reestrutura das modificações de estruturas antigas para caminhar em direção a novas. Esse psiquismo, naquele momento, que recebe um golpe de um trauma, de um acontecimento violento, de algum tipo de conflito emocional, como a agressão, muitas vezes verbal, o ambiente de hostilidade, da falta de respeito no relacionamento familiar, aquela convivência em famílias que tiveram contato e têm muitas vezes com o alcoolismo, com a drogadição, com o desrespeito humano, são estruturas traumáticas. É como se fossem golpes profundos nesta parte sensível que está se constituindo, que é o pensamento, os sentimentos e a capacidade deste indivíduo se sentir ele mesmo, se sentir um alguém. A autoestima, a nossa autoestima, ela se forma muito nesse momento. Quando nós temos, na nossa relação inicial, na vida infantil, olhares generosos que nos olham confirmando sentimentos de prazer, sensações agradáveis, isso nos gera na nossa mente, no nosso pensamento, um tipo de coisa. Mas quando o olhar é um olhar acusatório, quando o olhar é violento, quando o olhar é traumático, a autoimagem ela sofre um prejuízo muito grave. E aí teremos personalidades danificadas, com danos. São traumas precoces, muitas vezes esquecidos, a maior parte deles esquecidos, não lembrados, mas não por serem não lembrados, menos importantes. Eles são efetivamente determinantes da nossa vida, daquilo que nós seremos na vida adulta. Esse é um tipo de circunstância da vida infantil. Mas eu diria para vocês que este não é atualmente o principal tipo de problemática
que interfere na saúde mental, emocional e psíquica do nosso ambiente em que nós vivemos. Nos dias de hoje, nós temos muito mais a presença do vazio. Vou repetir. Constatamos hoje muito mais a problemática dos problemas emocionais relacionados à ausência de afeto, à ausência de comunicação, a uma espécie de lacuna gigantesca de interação de vínculos do que propriamente de traumas. Então, são aquelas famílias que não se relacionam. O bebê nasce e antes de se estabelecer um contato vincular de importância com aquele ser que está ali, já se está preocupado em bater fotos para se postar nas redes sociais e se divulgar para o externo. Nós vivemos uma época em que o exterior é muito mais importante do que o interior. Estamos vivendo uma época em que os olhares não se encontram, porque mais importante do que estar junto uns com os outros, nós precisamos estar conectados pela via virtual. E a via virtual, ela não corresponde, sob o ponto de vista mental e afetivo, à riqueza de um contato verdadeiro, de um contato humano. Só que isso já está se estabelecendo no nascimento dos bebês. Então, nós temos hoje bebês que nascem e não encontram olhares atentos, olhares cuidadosos, olhares amorosos, olhares com paciência, olhares com calma, olhares com tempo. São olhares apressados, olhares que se substituem rapidamente. Agora é minha vez, mas agora vem um outro para cuidar, que está preocupado com uma outra coisa. E aquele espírito encarnado, que esperava encontrar alguém que, podendo olhar para ele de uma forma mais substancial, fosse lhe dar chance para ter certeza de que ele é alguém importante e de que ele existe, fica o que nós chamaríamos de um verdadeiro buraco negro dentro de si. Então nós temos uma geração, e talvez vocês encontrem, examinando a si próprios aqui, ou aquelas pessoas que estão em torno, pessoas que dizem vivamente assim: eu tenho a sensação que eu não nasci, eu tenho a sensação que eu não existo, eu tenho a sensação que eu não sou verdadeiro, eu tenho a sensação às vezes que eu sou falso, que eu não sou eu mesmo. Esse sentimento de não eu, esse sentimento de vazio, ele corresponde exatamente a essa lacuna afetiva, da qualidade afetiva, que diz respeito aos processos pelos quais nós nascemos no mundo físico para concentrarmos, para consolidarmos a nossa estrutura como espíritos imortais. Quando isso se estabelece, tenham certeza, esse é o campo propício para as principais patologias que nós encontramos hoje no campo da psiquiatria e da psicologia, como, por exemplo, as depressões, o transtorno do pânico, o autismo, as síndromes psicóticas em geral, que falam dessa desagregação de pensamento, dessa impossibilidade do indivíduo se sentir ele próprio. E, portanto, ao não se sentir ele próprio, não consegue estabelecer vínculos verdadeiros. Precisa se relacionar com um monte de gente para ter a impressão de que está se relacionando, mas, na verdade, não está se relacionando. Está lotando o seu mundo mental de pessoas virtuais que muitas vezes nem existem. Às vezes a pessoa não sabe nem o nome. Há algum tempo atrás, o Roberto Carlos fez uma música muito bonita, que a gente gosta tanto, né, e que gosta tanto do Roberto Carlos também, que o Roberto Carlos diz assim: eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Gente, quem tem 1 milhão de amigos não tem nenhum. Não é? Porque é impossível ter 1 milhão de amigos. Só que é a época que nós estamos vivendo, a época que se computa o valor de uma pessoa pelo número de seguidores, pelo número de fotos, pela quantidade
de frequência na página do YouTube, pelo número de eventos na qual a pessoa se sente vista. Isso denuncia uma tremenda de uma carência emocional nos nossos dias. Quando às vezes o olhar de um filho não é o suficiente para a pessoa se sentir nutrida, do que precisará uma pessoa para se sentir gente, para se sentir capaz de ser um ser humano viável? Quando não está dentro de casa, o motivo da nossa felicidade significa que alguma coisa já falhou antes. Por que eu não consigo estar com aqueles que eu escolhi estar? Se eu nasci dentro de uma família, foi para que eu pudesse interagir com essa família de forma intensa. Porque eu não tenho como ser alguém se eu não tiver dentro de mim os personagens que fizeram parte da minha história. E assim como as primeiras espécies, nós temos dentro de nós muitos personagens. Nós temos um pai, uma mãe, um avô, uma avó, tios, amigos. Todos eles fazem parte do nosso mundo interno. É como se nós fôssemos um mapa-mundi, onde temos vários indivíduos, vários seres, vários acontecimentos povoando o nosso pensamento. E a integração do pensamento, a capacidade de pensar por nós mesmos, depende da qualidade destes elementos que se constituíram dentro de nós. Então, mais do que nunca nos dias de hoje, o Espiritismo é uma doutrina que está gritando para as pessoas, dizer, vamos abrir os olhos para o que realmente importa, que são os valores afetivos, os valores morais, as coisas simples. As coisas simples. Jesus é o exemplo máximo que nós temos na nossa configuração mental, o modelo mais perfeito a ser seguido. E ele nos deixou vários exemplos disso. Jesus nos deixou exemplos fantásticos, passíveis de serem seguidos por nós, seres humanos comuns. Por exemplo, Jesus somente sai a pregar depois dos 30 anos de idade. Já pararam para pensar nisso? Que até os 30 anos de idade ele ficou na família. Existe uma passagem do Evangelho que Maria, sua mãe, percebendo as suas qualidades, os seus potenciais gigantescos, em determinado momento apresenta a ele ainda jovem, não lembro a passagem do Evangelho que isso está, mas é muito fácil de achar, em que ela diz mais ou menos o seguinte para ele, que ele deveria ter oportunidades melhores na vida, dado a riqueza de potenciais que ele já demonstrava naquele momento. E ao que ele responde por ela assim, mas mãe, por acaso tu não tens testemunhado a minha comunhão com Deus? E ele permanece na família. Ele resolve continuar sendo o filho do carpinteiro. Quem é esse jovem que fala nos templos? Não é o filho do carpinteiro? Ele era o filho do carpinteiro. Ele somente será conhecido como Jesus, o Cristo, depois dos 30 anos de idade. Por quê? Não sabemos. É muita arrogância tentar responder essa pergunta de uma forma completa, mas podemos fantasiar. Podemos ter alguns passeios mentais e pensarmos assim, por que ele prefere ficar ao lado de um pai, ao lado de uma mãe, e não se tornar quem ele se tornou antes do tempo? Parece-nos uma lição de que a encarnação, ela somente será vencida se ela primeiro estiver consolidada na família. Te reajusta com teu adversário, te arruma dentro de casa, arruma-te dentro de ti primeiro e depois sai. Sai para o mundo, sai para os outros, porque se nós sairmos antes do tempo, nós saímos errantes. Nós saímos vacilantes. O sair agora não diz respeito a sair fisicamente, o sair psicológico, o sair emocional. Né? Nós vemos uma geração apressada, nós vemos pessoas querendo se formarem e se constituírem de um modo ansioso, e, no entanto, é o próprio Cristo que nos fala da importância da família. Depois, obviamente,
é que ele irá instituir um outro tipo de família, que é quando ele diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele amplia essa noção de vínculos, nos mostrando que existe uma outra família que pode expandir além dessa, mas em nenhum momento ele nega, ele desacredita, ele desconstrói a importância da família. Estamos dizendo isso para enfatizar que os principais dramas da nossa vida, eles estão relacionados, sim, ao nosso campo da nossa afetividade, aos nossos vínculos, muitas vezes deficientes, que ainda continuam dentro de nós. E nós, portanto, temos uma liberdade de pensamento relativa. O nosso livre-arbítrio, ele é relativo, porque se forem muitos os vazios dentro de nós, se forem muitos os conflitos dentro de nós não teremos uma liberdade total ou mais ampla de decidirmos sequer em relação à nossa própria felicidade. É por esse motivo que o Espiritismo nos orienta que a tarefa mais importante da nossa vida é fazermos um mergulho para dentro de nós. Conhece-te a ti mesmo. Esta é a chave que continua valendo para o processo de evolução e a atingirmos o nível da perfeição moral, conforme encontramos nas leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Conhecer a si mesmo é verificar-se, olhar para dentro e ver em que condições nós chegamos até aqui. O ser humano, nós viemos perdendo a nossa capacidade de nos sentirmos muito especiais e importantes já faz um certo tempo. Sigmund Freud foi um dos primeiros estudiosos do psiquismo que deixou de maneira mais clara demonstrado que nós somos governados por forças inconscientes. Não é o consciente que regula a nossa vida, são esses acontecimentos inconscientes que estão guardados nesse nível mais primitivo do nosso psiquismo. No nível cerebral, conforme falamos, nas primeiras estruturas que vão armazenando as experiências que vão ficando guardadas para trás, sejam elas boas, sejam elas ruins, sejam elas acontecimentos traumáticos, sejam elas não acontecimentos, coisas que não aconteceram, vazios que se formaram, olhares que não tiveram, ausência de amor, tudo isso vai ficando instituído dentro de nós. Em algum momento o indivíduo ele precisará olhar para dentro de si e encontrar onde estão essas coisas, ou essas não coisas. E Freud se dá conta disso e diz assim, através da sua psicanálise, que ao olhar para esses acontecimentos, muitas vezes dramas, dores, dificuldades, passam a ser entendidas e integradas na nossa vida mental. Então, uma pessoa que tenha sofrido acontecimentos muito graves na infância, ele não é totalmente livre no seu pensamento. Uma mulher que tenha sofrido, ou um homem que tenha sofrido abuso sexual na infância, provavelmente terá prejuízos na sua sexualidade adulta e ele não terá a liberdade de poder escolher uma vida plena no nível sexual, porque aquele acontecimento causou uma fratura no seu nível emocional. Então ele precisará em algum momento olhar para isso, revisar isso, ter a ajuda de um psicoterapeuta, ter a ajuda de um profissional, de um ambiente acolhedor e reconstruir este dano, refazer esses fatos numa forma de um psiquismo que se responsabiliza por si mesmo. E aí sim, o seu pensamento poderá ser mais livre. Do contrário, estará sujeito aos traumas, estará sujeito a esses acontecimentos. Infelizmente, nós temos percebido na nossa vida, mesmo nos ambientes que se dedicam à vida espiritual, graves problemas relacionados à sexualidade. Médiuns que se perdem através da sexualidade, que tentam resolver as suas questões íntimas através de um trabalho espiritual. E ao não resolver as suas questões íntimas, levam para o ambiente onde deveria ser de doação, de amor, de entrega, os seus conflitos. Isso pode acontecer em qualquer ambiente.
É por esse motivo que, historicamente, a pedofilia ela está no ambiente do celibato, da castidade, onde não poderia haver sexo. E é exatamente ali que existe a pedofilia. Às vezes são nas áreas onde existe a mediunidade, onde existem algumas perversões. E muitas vezes as pessoas dizem assim, isso são obsessões. Claro que há obsessões também concomitantes, mas antes das obsessões, existe uma pessoa que não olhou para si e que não enfrentou os seus problemas. E por conta disso estabeleceu sintonias desfavoráveis que agravaram o problema. Quando Kardec pergunta assim, esse foi um outro golpe, porque Freud disse assim, olha, está pensando que coordena a tua vida? Não, o inconsciente coordena a tua vida. E Kardec deu o golpe fatal, quando ele pergunta para os espíritos, na pergunta 459, interferem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? O que eles responderam? Muito mais do que supondes. Interferem de tal força ou de tal modo que de ordinário são eles que vos conduzem. Nossa, isso é um golpe na autoestima tremendo. A gente que acha que está de dono de si mesmo, né? Que está conseguindo resolver por si mesmo, que tem o pensamento livre, que tem o pensamento... Eu sou o dono. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu estou com o meu pensamento muito claro, eu não preciso nem de ninguém para me dizer o que é certo e o que é errado. Quando a pessoa diz isso, provavelmente ela já está sendo coordenada por espíritos vaidosos, narcisistas, que estão instituindo na mente daquela pessoa um senso de autoimportância muito maior do que convém. Então, as influências espirituais, elas são determinantes muitas vezes nos desfechos humanos, mostrando que o nosso pensamento não é tão livre assim. Agora, por que acontecem essas interferências espirituais com tal imponência, com tal importância? Porque o indivíduo não olhou para si. E no momento que o indivíduo não olha para si, com uma ferramenta fundamental que é exatamente Jesus quem nos ensina, a mais importante de todas, aquela que nos torna humanos, a primeira virtude do Sermão da Montanha, que nós escrevemos na nossa obra, tentando fazer uma análise psicológica desta sequência emocional que Jesus nos ensinou. Qual é a virtude mestra? Qual é a virtude fundamental que estabelece em nós a capacidade de nós sermos mais livres pelo nosso pensamento? A virtude do humus, a que nos torna humanos, que nos faz humanos, que é exatamente o humus da humildade. Por isso Jesus diz que o reino dos céus é dos humildes, porque ele já sabia na sua psicologia profunda que o indivíduo orgulhoso, o arrogante, o prepotente, ele não olha para dentro de si próprio. Dentro dele está tudo bem. E aí ele fica sujeito às perturbações espirituais, fica sujeito aos desencontros, e ele nunca é responsável por nada. Os outros são sempre responsáveis, são os espíritos que são responsáveis. Alguém tem culpa de alguma coisa que não ele. Então, quando Jesus nos institui o ensinamento fundamental, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele não está nos dando uma conduta de que nós temos que ser pobres de espírito para receber um reino do céu futuro. Ele está nos ensinando que esta é a condição interna de quem tem coragem de olhar para si mesmo e não se sentir melhor que os outros. Aí, neste momento em que o indivíduo ele se acalora, e ao se acalorar, ele se propõe vivenciar, se vincular, se envolver, ele passa a se desenvolver. Não se desenvolve quem se envolve, só se desenvolve quem se envolve. Quem tem a capacidade de envolvimento, quem tem a capacidade de estar com os outros. Então, a doutrina espírita, relembrando Jesus, e por isso o espiritismo é uma doutrina que se apresenta como uma doutrina cristã, o que gera muita confusão em muita gente. Porque se um budista lê o espiritismo, ele também encontra razões no espiritismo. Em qualquer tradição, quem estudar espiritismo vai dizer, mas isso aqui me serve. Por quê? Porque os conhecimentos espíritas, eles são universais. Eles não são produtos de uma ou de outra religião. Alguém já disse
que o Espiritismo não é a religião do futuro, ele é o futuro das religiões. Porque todas as religiões poderão se utilizar desses conhecimentos. E por que Jesus? Porque Jesus é o modelo mais perfeito daquilo que o humano pode pretender. O que também não é ofensa para quem é de uma outra religião. Porque tem muitos cristãos, no sentido de quem seguiu Jesus em espírito e verdade, em religiões que não são cristãs, e mesmo para quem não tem religião nenhuma. E tem muito indivíduo dentro de linhas cristãs, inclusive no nosso meio espírita, que de cristão não tem nada. Porque o seu comportamento, a sua proposta de vida não condiz com o ensinamento de Jesus. Então, quando Kardec, e agora está passando um filme maravilhoso da história de Kardec, ele chama Jesus para o lastro moral do ensinamento espírita, ele está convidando não a desenvolver uma nova seita, ele está convidando para o resgate dos valores fundamentais que alimentam a vida. Que alimentam a vida no plano físico e no plano espiritual. E nessa interação entre dois mundos, porque nós estamos permanentemente intercambiando uns com os outros. Nesse momento aqui, que nós nos encontramos e que nós estamos pensando essas questões, tenham certeza, uma espiritualidade paralela que está nesse ambiente, interage com os nossos pensamentos em grande intensidade, em grande profundidade. E é nesse espírito que, quando nós conseguimos acessar esses estados mais profundos de ser e de espiritualidade, que o nosso pensamento se torna mais livre, que nós vamos avançando para além daquelas questões mais imediatas e que vamos tendo de fato o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio que poderá nos determinar a nossa capacidade de nós olharmos uns para os outros com o olhar necessário de quem ama. O olhar daquele que olha com amor, com afeto, com respeito e que é capaz de gerar, portanto, uma vida em abundância em torno de si próprio. Uma passagem muito linda de Jesus, que eu gosto sempre de contar e que está no livro Contos e Apólogos, de Humberto de Campos. Ele nos diz que havia, ao tempo de Jesus, uma cortesã, uma mulher muito bonita, e que vendia os serviços do seu corpo, na idade que ela tinha, para receber dinheiro, presentes e uma vida confortável, porque ela não tinha nenhum constrangimento de ser aquela mulher de todos aqueles homens que passavam por ali, que tinham condições de pagar altas somas para ela. Uma mulher vaidosa, uma mulher de uma beleza impressionante, cobiçada e desejada por muitos. Só que ela tinha um vazio. Faltava nela alguma coisa de fundamental na sua vida que ela não havia conhecido. E naquele momento, naquele período, passa por lá um nazareno, um viajante diferente, de olhar tranquilo e inesquecível, de caminhar calmo e contagiante. E quando ela olha para o Galileu, para esse Galileu, ela se apaixona imediatamente por ele. E quando olha para ele, percebe que algo havia naquele olhar que ela precisava muito. Então ela diz para ele quem ela é. Uma mulher cobiçada por todos os homens, mas que naquele momento sentia alguma coisa de diferente nele. Então diz para ele: vem, Galileu, vem comigo, porque na minha casa existem perfumes, existem tapetes, existem vinhos maravilhosos. Eu vou te ajudar a descansar desta tua caminhada cansativa da vida. Vem comigo. E eu faço isso porque eu descubro um brilho no teu olhar. Assim eu procedo por muito te amar. Tu virás? Ele não responde nada. Somente olha para ela de uma forma como nunca ninguém havia olhado. Ela se sente estranha porque homem nenhum havia colocado algum tipo de objeção na sua caminhada.
Por que tu estás calado? Por que tu não dizes nada? Eu estou te dizendo que tu irás comigo e tu vais descansar de todos os teus problemas. Tu terás uma noite de prazer intenso como nunca tiveste. Eu sou essa mulher que todos querem e que eu não quero mais ninguém senão a ti. Tu virás? E o Galileu diz assim: hoje não, amanhã talvez. Ela se sente tão ofendida, tão machucada, tão desprezada, que sai xingando, esbravejando, e o tempo passa. Passam 2 anos. 2 anos depois, o Galileu está caminhando por aquelas paragens, curando leprosos, trazendo a visão de cegos, consolando corações, e uma mulher, uma senhora, chega esbaforida, ansiosa e dizendo: mestre, socorre uma amiga que está lá no Vale dos Leprosos. Ela agoniza. Tu irás? Ele disse: sim, eu vou. Então ele vai na direção de uma mulher que é pele e osso. Aquela mulher é uma chaga viva, pútrida, aonde não há nenhum resto de dignidade humana, porque naquele lugar estavam outros como ela. E quando chega perto dela, e ela olha para Jesus e diz para ele assim: tu, recém agora é que vens? O que eu tenho para te oferecer agora? Porque tu vens agora exatamente nesse momento que eu não tenho nada, que eu sou um trapo humano. Por que tu vieste? E Jesus diz: porque eu descubro um brilho no teu olhar, e assim eu procedo, por muito te amar. Esse olhar de Jesus é o olhar que nós desejamos para nós, que nós estamos sentindo tanta falta, para que o nosso pensamento ele seja mais livre, e assim a gente possa se encontrar numa condição de vida que possamos dizer para nós que ela tenha valido a pena. Nesse momento que a emoção nos chega, e que bom que ela chega, porque quando a emoção chega significa que nós estamos acompanhados. Tenho vontade de recitar para vocês um poema de Madre Teresa de Calcutá. Mas vou me atrever a tentar recitar esse poema em espanhol, já que estamos em Ribeira, né? Em homenagem ao meu pai, já desencarnado, que nasceu em Taquarembó e, portanto, corre nessas veias nos personagens castilhano com sangue uruguaio. Ela diz: às vezes, as personas são egocêntricas e lógicas insensatas. Perdone-las mesmo assim. Se usted es gentil, las personas podrán acusarlo de egoísta e de interesseiro. Sea gentil mesmo assim. Se usted es un vencedor, tendrá algunos falsos amigos e muitos inimigos verdadeiros. Venza mesmo assim. Se usted es honesto, es franco, los otros poderão enganá-lo. Sea honesto mesmo assim. O que usted demorou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construya mesmo assim. Se usted tiene paz, es feliz, as pessoas poderão ter envidia de usted. Sea feliz mesmo assim. Dê ao mundo lo mejor de usted. Pero esto puede nunca ser lo bastante, lo suficiente. Dê lo mejor de usted mesmo assim. E veja você que al final de las cuentas es entre usted
e Deus nunca foi entre usted e as outras pessoas. Madre Teresa de Calcutá. Bravo, muitas graças.